Graça e paz a todos. Sou a missionária Francinete Porto. Sou membro da Igreja Congregacional do Calvário há 38 anos e há 34 tenho acompanhado o Opção para a Vida, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus para levar uma mensagem de libertação, de esperança e principalmente de salvação a todas as pessoas. Por isso estou passando aqui para parabenizar a Pastor Bosco, a toda a equipe que tem desempenhado com muito amor a realizar esta obra no Reino de Deus. Que Deus continue abençoando e que o Opção para a Vida continue por muitos anos levando a palavra do Senhor a centenas, dezenas e até milhares de pessoas. Que Deus abençoe. Shalom. Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de sexta-feira, hoje, 4 de abril. Para aqueles que não sabem, hoje comemora-se o dia do mal de Parkinson. Centenas, se não milhares de pessoas estão sendo acometidas deste mal de Parkinson. Uma doença que há algumas décadas nós não convivíamos com ela. A medicina ainda não havia descoberto, através de pesquisas, de estudos, que esse mal já existia. Porém, ele veio aflorar de um certo tempo desses para cá. Talvez você seja ou tenha alguém na sua família acometida por este mal. É por isso que hoje celebra-se um dia especial aos portadores que foram acometidos do mal de Parkinson. Nossa oração é que aqueles que estejam vitimados deste mal, eles sejam curados através do tratamento que hoje já tem ajudado a muitas pessoas a superar esses sintomas. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre um tema muito importante. Um amigo especial. Amigo todos nós temos, mas sabemos que na hora da prova, na hora da luta, na hora da tribulação, na hora da dificuldade, são poucos aqueles que se aproximam da gente. Queremos deixá-los agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre amigo especial. A Bíblia diz em Provérbios 17:17 que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O amigo verdadeiro é aquele que ama em todo tempo, na alegria e na tristeza, na bonança e na escassez, nas celebrações da vida e nos dias de luto. O amigo é aquele que chega na sua casa quando todos já se foram. O amigo é aquele que confronta você em secreto e defende você em público. O amigo é aquele que ama você de forma incondicional e está do seu lado mesmo quando você cai para levantar você. É claro que todos nós temos os nossos dias difíceis, de dor, de lágrimas, de vale e até de luto. E é nesse momento que o amigo se transforma num irmão. Não para lhe fazer discursos vazios, mas para, na eloquência do silêncio, demonstrar a você o seu verdadeiro amor. Nós temos um amigo verdadeiro em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o amigo de todas as horas. Ele é compassivo, ele é benigno, ele é misericordioso. Ele ama você apesar de você. Ele ama você e esteve disposto a dar sua vida por você, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Em Jesus,
você pode confiar. Ele é fiel, Ele é bondoso, misericordioso e Ele veio ao mundo para que você tenha vida e vida em abundância. Ele é aquele que ama você, perdoa você, restaura você, levanta você e oferece a você vida e vida em abundância. São pessoas totalmente que vivem um contexto de vida diferente do nosso. É lógico que vai se tornar difícil numa situação como essa. É óbvio. É óbvio. É que nem aquela coisa, se você andar muito com fofoqueiro, você se torna fofoqueiro. Se você andar muito com mentiroso, você vai acabar sendo mentiroso também. Se você for andar com gente problemático, você vai se tornar problemático também. Aí fica difícil seguir a Jesus, fica? Agora quando você começa, não é verdade? Mas não é verdade? Nós somos falar um pouquinho de heresia, mas só um pouquinho. Nós somos meio que produtos do meio. Há discordâncias aí psicológicas, mas se você andar com uma pessoa cheia de fé, com vontade de evangelizar, com vontade de obedecer, com vontade de servir na igreja, com vontade de abençoar as pessoas, você vai pegar a característica dela, sim ou não? Pessoas que é alegres de servir a Jesus, vai dar certo, sim ou não? Agora anda com murmurão, anda com crente carnal, que não tem como fugir disso. Anda com crente carnal para você ver. Anda com crente que não tem compromisso com a palavra para tu ver. Provérbios 16, 24 diz: favo de mel são as tuas palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Que coisa maravilhosa. No verso 103 do Salmo 118 diz: quão saborosas são para mim vossas palavras, são mais doces que o mel à minha boca. É isso que a palavra de Deus faz espiritualmente em nossas vidas. Hebreus 4:12 diz: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e medula, e trazendo, a Bíblia diz, a luz, foque nisto, e trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. A palavra de Deus tem resposta para tudo. 1 Timóteo 4:9 diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. E eu digo para vocês que estão aqui me escutando nessa noite, você deve estar e deve permanecer na palavra. Você deve estudar a palavra. Você deve buscar resposta na palavra de Deus. Busque resposta na palavra de Deus, que você vai ser bem sucedido. Estarei partindo para o fim da nossa mensagem. E eu afirmo mais uma vez: vale a pena seguir a Jesus, sim. Vale a pena sim fazer parte desse aprisco. Vale a pena ter comunhão com esse Deus. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse, melhor dizendo, é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai,
E eu, Jesus diz, o amarei. E Jesus diz para mim e para você nessa noite: e me manifestarei a Ele. Aleluia! Que versículo lindo, igreja. Nós já contextualizamos a questão do amor a Deus, ao amor aos mandamentos. Eu agora quero concluir contextualizando a ideia que, olha só, será amado por Deus. Isto é confortante, isto é consolador, isto nos traz alegria, nos traz paz. Ele vai dizer: e eu amarei também Cristo, e Ele amou na cruz. E ainda melhor ainda, eu me manifestarei. Lembra de ouvir a voz do pastor? Relacionamento, ou seja, amado por Deus, seja amado por Deus como ovelha, como discípulo, e vivencie um relacionamento diário com Deus. Tenha experiências com Deus, tenha experiências com o Senhor. Não existe nada melhor, meus amados irmãos, na terra do que sentir, do que vivenciar o amor de Deus em nossas vidas. Relacionamento diário. Relacionamento diário. Não apenas no domingo, não apenas na terça de noite, nem na quinta. Relacionamento com Deus. Vale a pena seguir a Jesus. Romanos 8:28 diz: que coisa linda. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isto é colocar a tua vida no propósito de Deus. Não paute sua vida somente nas coisas deste mundo, paute naquilo que é eterno. Deus te criou para um propósito. Queridos, é um dos versículos mais difíceis de se entender, este versículo. Um dos versículos mais difíceis de viver. Como é que pode tudo dar errado e você ter a fé e a convicção de dizer assim: é propósito de Deus. Deus tem um plano nisso. Deus quer fazer algo através disso. É só realmente para quem é discípulo, para quem serve, que tem fé, esperança e confiança em Deus. É entender que você também faz parte do propósito de Deus. Em Romanos 12, vai dizer que a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa. Ela é perfeita. E ela é o quê? Ela é agradável. São os princípios do propósito de Deus para as nossas vidas. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 10 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Vale a pena seguir a Jesus, porque os sinais de Deus começarão a se apresentar em sua vida. Eu convido você nessa noite a experimentar nessa vida os benefícios que Deus tem para você aqui também. Além da vida eterna, Deus tem coisas a realizar em nossa vida aqui também. Saúde, paz, alegria, família, comunhão com os irmãos, várias e várias outras coisas. Vale a pena seguir a Jesus, porque Ele tem coisas maravilhosas para revelar para você. Tiago vai dizer assim, 1,12: bem-aventurado ou mais que feliz
é o homem que suporta a tentação ou a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, aleluia, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Vale a pena seguir Jesus, porque a maior bênção que Ele já me deu foi a vida eterna, a coroa da vida, a salvação da minha alma. Vale a pena seguir a Jesus, porque em meio às lutas, às tentações, às provações, às tribulações, os vendavais da vida, nós somos bem-aventurados, porque é Ele que nos sustenta, porque é Ele que nos dá condições de suportar aquilo que aos nossos olhos é insuportável. Vale a pena seguir, servir a Jesus, sim. Seguir a Jesus, irmãos, é receber a graça dEle para suportar as provações com perseverança. Sendo assim, aquele que ama a Deus, quando passar por pedras ou tribulações, é difícil, mas não vai reclamar. Pode ser até que choremos, mas vai amar a Deus mais ainda, por saber que estamos no propósito. Porque o cristão, ele sabe que no final ele sairá vitorioso. Concluo esta mensagem nesta noite. Estes são alguns princípios do verdadeiro discipulado de Cristo. Então, que possamos estar dispostos a ter uma vida vivida seguindo os passos de Jesus, recebendo dele, recebendo as suas bênçãos diariamente. Os princípios de uma vida discipulada em Cristo: ouvir, seguir, ter comunhão, ter intimidade, estar sensível à voz de Deus, receber o cuidado de Deus nesse contexto, amar ao Senhor, não só de palavras, receber o amor de Deus. Romanos vai dizer, eu acho que é capítulo 5, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Amar a Deus, amar ao próximo. Com este amor inundado em nossos corações, é dissipado todo medo, toda incerteza, toda insegurança. Amar a palavra de Deus, que é o nosso pão, que é o nosso alimento espiritual. Esta palavra que nos dá forças, que nos revigora, que nos liberta, que nos transforma, como eu falei, que muda a nossa mentalidade como ser humano. Ser um discípulo, ser um aluno, ser um seguidor de Jesus, é vivermos andando nos passos de Cristo e termos experiências diárias. A igreja, ela tem que viver, ela tem que vivenciar, ela tem que sentir experiências com Deus, experiências com o Senhor. E quando eu falo de experiências, não é apenas aqui na igreja, no culto, não, é sua comunhão diária com Deus. As mulheres, quando estiverem lá lavando a sua louça, lavando a sua roupa, os homens, quando estiverem ali dirigindo, experiência com o Senhor na hora que você estiver almoçando, tomando café, experiências com o Senhor no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, onde você estuda, experiências com o Senhor aqui na igreja, experiências. Aquele que realmente ama. Não possamos esquecer nessa conclusão, nesse resumo final, que servir a Jesus deve ser algo gostoso e prazeroso, não uma prisão que te tortura. Mas deve haver prazer e alegria na palavra, em um culto como este, na palavra, nos louvores.
Deve haver entrega. Deve haver entrega de nossa parte. Deve haver renúncia. Deve haver sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Deve haver compromisso, deve haver temor, deve haver tremor, como o salmista, ele tinha, em respeito à palavra, o desejo de cumprir a palavra de Deus. Precisamos, repito, urgentemente de termos experiências com o Senhor. E cada um no seu nível, cada um no seu limite, cada um com sua particularidade. Mas Deus, como a gente viu aqui, é um Deus que se relaciona com o seu povo, que se relaciona com suas ovelhas. Experiências é o que nós estamos precisando. Vida discipulada com Jesus. Que possamos voltar para nossos lares nessa noite, tendo isso no coração. Eu preciso parecer com Jesus. Eu preciso conhecer a Jesus. Eu preciso ter experiências com Jesus. Eu preciso me alegrar no Senhor. Eu preciso praticar os ensinamentos do Senhor. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. Eu preciso que as pessoas olhem para a igreja do Calvário e vejam Cristo aqui dentro. Eu preciso ser discípulo de Cristo para que eu possa discipular outros como Paulo. E eu levar o Evangelho de Cristo para outras pessoas. A igreja precisa disto. A igreja ela vai permanecer viva agindo assim. A igreja ela vai permanecer fervorosa agindo assim. A igreja tem que entender que quando ela se disponibiliza, quando ela abre o coração para servir a Jesus, ela vai enxergar o pecado, ela vai enxergar o erro, e ela vai querer o conserto, ela vai estar na luz. Como a gente viu que a palavra do Senhor é como uma espada de 2 gumes, e ela traz luz. Que possamos, meus amados irmãos, vivermos um cristianismo de luz. O próprio Cristo disse, ele disse, eu sou a luz do mundo. E às vezes a gente prega isso lá para as pessoas lá fora que não conhecem Jesus, e a gente está vivendo uma escuridão espiritual. Precisamos, como aluno, viver esta luz diária. Que Cristo seja a nossa luz, o nosso clarear. Que Cristo seja o Deus que ilumine todos os nossos caminhos e todos os nossos passos, para que a gente possa enxergar e caminhar pela direção e pelo caminho correto. Jesus falou que existem 2 caminhos, sim ou não? Sim ou não? O caminho largo e espaçoso e o caminho o quê? O caminho estreito. Se eu pegar a minha visão natural, eu vou olhar para o caminho largo e vou dizer, esse caminho é melhor. Espaçoso. Com folga. Este tipo de visão é de quem está na escuridão. Olha quem tem a luz que é Cristo. Caminho largo, caminho estreito. Visão espiritual. Jesus diz, vá pelo caminho estreito. Porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. E o caminho estreito é o caminho da mas você só vai conseguir enxergar isso se você tiver luz. Se você estiver na luz. Acho que é 1 João que diz assim, se andarmos na luz, como Cristo está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar.
Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Se levas uma cruz, eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés, nessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem